Eu sou professora de estágio e o meu trabalho é sobre o estágio em educação, né? Então, eu trago umas análises de escrevivência de estudantes no estágio supervisionado. O que é isso? Eu trouxe essa palavra, né? Uma palavra que a gente pega emprestado da Conceição Evaristo, justamente para pensar aquela ideia. Não é a percepção de uma aluna que está fazendo estágio. Porque no momento que está fazendo estágio, você está muito tenso, você tem muitas coisas, né? Então, a gente tem os relatórios de estágio, a gente tem as apresentações dos estágios, a gente tem discussões, muitas, mas naquele momento, o estudante de estágio, que está fazendo estágio, ele está tenso. Então, esse artigo que eu trago aqui para vocês hoje é um artigo pós, né? A gente busca nas pessoas que já se formaram, que já completaram os seus estudos, já estão no mercado de trabalho, e a gente pergunta para essas pessoas. E aí, como foi o seu estágio, né? Para pensar a partir de agora. Então, no estágio a gente tem muito aquele dilema. O que a gente deve priorizar no estágio? O ensino ou a pesquisa? Né? Então, sempre pensando nessas questões, né? Quais são os aspectos mais imprescindíveis? É o momento que você está com as crianças, é o momento que você está com a professora regente, é o momento em que você tem que pesquisar, né? Então, a gente trouxe todo esse emaranhado para discutir aqui bem rapidinho com vocês. Né? Então, a primeira coisa, já justifiquei o título, escrevivências. Né? A gente pega emprestado o termo da Evaristo, da Conceição Evaristo, para dizer, é alguém que está escrevendo sobre vivências que estão na memória. Não são mais vivências atuais, essas vivências são da memória. O que ficou? Né? Uma pesquisa qualitativa, com uma abordagem hermenêutica e a pesquisação. Eu usei para esse artigo um roteiro semi-estruturado no Google Forms com ex-alunos para pensar isso. O que a gente trouxe, né, como categorias para pensar neste momento? Primeira coisa, articulação. Vou explicar no próximo slide o que é isso. Segunda coisa, desafios entre teoria e prática. E terceira coisa, espaço de tensão. Estágio é lugar de tensão. É lugar de muitas coisas boas, de muitas alegrias, mas também é muita tensão. Né? Então, o que a gente traz como articulação? Né? Esse é um conceito que a gente pega das ciências da saúde, justamente para pensar o estágio como um espaço de ligação. Sabe, aí por isso que na figura aí a gente colocou a ideia do osso, né? Então, a articulação é essa forma de conectar coisas, elementos diferentes, pele, carne, gordura, osso, para fazer movimentar um elemento maior. Né? Então, é essa ligação, que nem sempre ela é determinada, absoluta. Então, isso eu falo muito no estágio, no sentido de o estágio interdisciplinar. Traga o que você aprendeu em sociologia, traga o que você aprendeu em psicologia, o que você aprendeu em didática, o que você aprendeu em direitos humanos, traga tudo para cá, porque este é o momento de você unir tudo isso. Né? Então, sobre quais circunstâncias ou conexões pode ser feita ou construída essas articulações no estágio? Né? Então, é justamente para pensar esses modos diferentes que vão fazer um corpo funcionar. Né? Então, esse é o estágio. E aí eu não podia deixar o Freire de lado para ele dizer para a gente para a questão da mudança de percepção. E aí vem por conta das estudantes já terem se formado. Né? Então, elas têm uma mudança de percepção que se dá na percepção da realidade vista de fora. Né? Então, aquela ideia de implicar, admirar na totalidade o de dentro, né, para ver, olhar de fora para admirar. Então, é essa questão toda, no sentido de pensar o estágio como um elo de ligação. Eu trago a Spiva aqui, quando ela pergunta para a gente, pode o subalterno falar? E aí a gente começa a pensar aquela ideia no estágio de quem pode falar, né? Qual é a criança que a gente ouve? Qual é a criança que a gente não ouve? Então, essa é uma autora que eu gosto, no sentido da leitura decolonial, justamente para pensar esses lugares, né, que se dá no estágio. Novamente, Freire, para me ajudar a pensar com vocês a alegria. Que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas ela faz parte do processo de busca. Então, ensinar e aprender envolve se dar-se fora da procura, da boniteza e da alegria. Então, é nessa perspectiva que os estudantes disseram para mim, na pesquisa,
no sentido de a gente precisa pensar, sobretudo ter inteligência emocional. Precisamos ser protagonistas e precisamos incluir. E essa figura não é para enfeitar somente, é esse pássaro que tenta fazer isso, né? Você vê que ele está se segurando ali, equilibrando para conseguir fazer essas articulações. Faço também muito a metáfora da borboleta, né? Um estágio, e aí a gente não vai dizer que está no lugar da lagarta, ou da borboleta, ou do casulo, qualquer uma dessas etapas. Não só no estágio, como na vida. Nós estamos aprendendo o tempo inteiro. Então, é isso que interessa para a gente, no sentido de dizer, não interessa onde você está, mas você está em transformação. Né? Então, a formação docente que nós assistimos no trabalho agora é nessa perspectiva. E aí vem para as considerações finais. Né? O que a gente encontra realmente no estágio, nas memórias desses estudantes? A ideia dos desafios vividos no locus escolar, a ideia das problemáticas, né, no sentido da demanda por professores pesquisadores, quer dizer, um professor de estágio da universidade está cobrando pesquisa, mas ele está vivendo naquele momento e ele não dá conta de tudo isso. Né? Então, a dificuldade de articular conteúdos teóricos com aulas práticas, com pesquisa, com a realidade. Né? Então, foi avaliado pelos estudantes a necessidade de mais tempo, de mais protagonismo para articular ensino, pesquisa e intervenção. Né? Então, aí são os meus dados. Né? A gente para por aqui, eu começo a falar e me perco, então eu vou, né, diminuir a fala justamente